Câmara livrou o presidente Michel Temer pela segunda vez de uma denúncia criminal da Procuradoria-Geral da República. 251 deputados votaram por não autorizar o prosseguimento do processo no Supremo Tribunal Federal. Nesta quinta-feira, dia seguinte, Temer e seus ministros já falam em retomar a reforma da Previdência. Mas a bala na agulha, o governo Temer ganha sobrevida com a decisão da Câmara? Sobre esse assunto e ainda os partidos, os candidatos que se preparam para as disputas eleitorais do ano que vem, eu converso com o jornalista e comentarista político Orion Teixeira, da rádio Band News e portal BHZ. Bem-vindo, Orion. Prazer, Viva. Obrigado. Orion, o presidente Michel Temer sai fortalecido desse último embate, desse último teste? Vivian, curiosamente, no dia da votação, ele foi parar num hospital, né? Teve um mal-estar e parece que se recuperou, não é isso? Mas eu acho que politicamente ele saiu do CTI da política, né? Ele estava num quadro terminal e conseguiu uma sobrevida. Eu acho que a sobrevida que você se referiu há pouco seria uma sobrevida de 4 meses, né? Ele pode voltar a governar, que ele tem que fazer isso mesmo, seria esse papel dele, mas ele teria 4 meses de sobrevida, que seriam os meses de novembro, dezembro, janeiro é férias, depois fevereiro e março. A partir daí, nós entramos numa rota regressiva, uma contagem regressiva do seu governo, porque começa um processo de debate sucessório. A pré-campanha eleitoral estará nas ruas, a campanha eleitoral em seguida. Então, o discurso dos candidatos, a expectativa de poder começa a se deslocar para um outro, o futuro presidente. E esse jogo começa, naturalmente, com essa campanha eleitoral que vem aí, muito forte, muito intensa, diante desse vácuo político que representa o governo Temer. Agora, governar, o que seria governar nesta condição de sobrevida? Só lembrando os números aqui, ele conseguiu 251 votos a favor, 233 pelo prosseguimento, né, pela autorização, enfim, contra o parecer, né, que era favorável a ele. São 12 a menos do que na primeira denúncia que foi votada na Câmara. 115 votos a menos do que a primeira votação do governo lá no final de 2016, há exatamente um ano atrás, do teto de gastos. Né? Quer dizer, é uma diferença significativa se pensarmos em termos da base dele, que dá sustentação nas votações de interesse do governo. O que você considera que é governo? O que é governar? O que ele vai dar conta de fazer daqui para frente? São votações distintas, né? A votação sobre o que é o futuro do Temer, quando o Temer está em jogo, ou as reformas, as quais ele se comprometeu com o mercado, comprometeu com os seus apoiadores, esse mundo neoliberal. Ele fez uma ponte para o futuro, como ele disse que ia fazer, de aprovar as reformas e fazer o ajuste para recolocar o país nos trilhos do desenvolvimento. Então, nesses 4 meses que eu me referi, ele vai tentar fazer isso. Lógico que reformas constitucionais, ele precisa de 304 votos, ou seja, 308, né? 8 votos, muito além dos 250 que ele obteve ontem, nesta quarta-feira, em que votaram a segunda denúncia contra ele. Então, eu não acredito que dá para vincular esse placar, esse índice chamado índice Temer, com a votação de uma reforma da Previdência, por exemplo. Né? Nós temos ali um perfil bem diferenciado, bem conhecido do Congresso Nacional, e sabemos que boa parte, se não a maioria, apoia essas reformas da Previdência. Só para lembrar, eu trouxe para você um dado aqui curioso, todo mundo já sabe, mas assim, é bom repetir, que no perfil profissional, perfil de formação do Congresso Nacional, nós temos 217 empresários, 153 ruralistas, apenas 51 sindicalistas, né? E 50% do Congresso Nacional é formado de pessoas mais ricas, tem patrimônio acima de R$1 milhão, e 80% tem curso superior. Enfim, é um perfil muito mais adequado, compatível com esse discurso de reformismo, entendeu? De mudanças, e que estaria mais em condições dessa aprovação, independentemente de ser o presidente Michel Temer. Mas a dificuldade que eu vejo é esse tempo exíguo e também a exposição desses votantes, desses deputados, que vão para o ano que vem buscar a própria reeleição. E vão ter que mexer com as pensões, mexer com os direitos dos trabalhadores. Exatamente. Então, quer dizer, direitos. É uma situação de risco para todos esses atores políticos aí. Voltando à questão da votação, PSDB
votou dividido como da primeira vez, né? Uma diferençazinha, acho que de dois votos e tal. Né? E a bancada federal mineira foi lá e compareceu fielmente, né? 32-19, né? Votou majoritariamente a favor de Temer. Como é que você analisa esse comportamento, tanto do PSDB rachado, mais uma vez, é bem simbólico, quanto né? da bancada? Porque você veja bem, o PSDB está rachado em relação aí, ao presidente Michel Temer, mas se você colocar na mesa a reforma da Previdência, pode ser que a maior parte vote a favor, né? E a bancada mineira, o que é estranho em tudo isso, porque esse comportamento da bancada mineira é quase que meio esquizofrênico, né? Ela não tem uma relação de identidade com Minas Gerais, porque Temer não tem um ministro sequer de Minas Gerais, não teve aqui, não teve uma agenda qualquer em Minas Gerais depois que ele assumiu a presidência da República, não atendeu nenhuma das demandas, sequer ouviu as demandas de Minas Gerais a respeito da questão das usinas da CEMIG, que perderam agora 4 usinas, né? E aquelas demandas históricas, né, de tipo duplicação da BR-381, que liga Belo Horizonte a Valadares, a Rodovia da Morte, o anel rodoviário aqui de Belo Horizonte, a ampliação do metrô de Belo Horizonte. Quer dizer, não houve uma discussão sequer e a bancada não se posicionou, não se articulou de maneira em bloco em defesa dos interesses do Estado, mas vão receber em compensação por essa fidelidade 51 milhões de reais em emendas parlamentares. Ou seja, eles pensaram apenas no futuro político deles, na reeleição deles no ano que vem. Exatamente, cada um para si e Minas para outros, né? Você acha que essa vitória do Temer pode atenuar, melhorar o clima político no país, que é de crise há tanto tempo? São né, eventos sucessivos que vêm alimentando uma crise política já há quase 3 anos, de forma ininterrupta. Você acredita que, passada essa segunda denúncia, vai arrefecer? Eu não acredito, Vivian, porque agora nós entramos quase que oficialmente e regressivamente, como eu disse, num processo sucessório. Então, a partir de agora, o debate é de quem vai suceder Michel Temer a partir de janeiro de 2019. Mas esse processo começa bem antes disso. Então, o próprio ex-presidente Lula já está em campanha, em pré-campanha, nas caravanas que está fazendo agora por Minas Gerais, inclusive. E outros candidatos. E outros candidatos, como o Bolsonaro, já acompanhamos várias vezes aí. Então, quer dizer, não acredito que vamos ter um debate racional daqui para frente. Vai ser bastante passional, bastante emocional na briga aí pelo poder a partir de agora, já que Temer é uma carta, digamos assim, virada do baralho, ele não tem como mais interferir nesse processo, não pode ser candidato à reeleição e não tem mais como tirá-lo de lá. O fato de ele estar com a máquina na mão, a máquina federal na mão, não dá a ele algum cacife para interferir de alguma forma? Bom, ele poderia fazer isso a favor da popularidade dele, por exemplo, né? Seria em conta, né, para que ele pudesse melhorar e até ter influência, ser um cabo eleitoral, porque como o presidente da República deveria ser um ator político de importância, de influência política no ano que vem. No entanto, o que se percebe é que muitos vão querer distância dele para não ser contaminado por esse desgaste que ele vive hoje. Agora, e os candidatos que estão colocados? Você se referiu ao Lula, né, que está fazendo uma caravana em Minas Gerais nesses dias. Temos aí Bolsonaro, João Dória de São Paulo, todo mundo em caravana pelo país aí, né? Exatamente. Alckmin já lançou oficialmente sua pré-campanha, né, avisando que vai ser o candidato pelo PSDB. O PSDB paulista, pelo menos, entrou lá num acordo. Entrou na pilha dele, mas ele tem que começar com Dória também, né? E tem um Aécio aí nos bastidores. Mas o Dória teve que se recolher, pelo menos por enquanto está recolhido, né? Se expôs mas muito enfim, cedo, tem né? outros, o Ciro Gomes, né? Marina Silva, que é sempre citada e considerada nas pesquisas, né? Enfim, citei todos os nomes que estão aí colocados. Eu queria que você comentasse esses personagens que estão aí com perspectiva de disputar a presidência. E o que você está achando dos resultados, do desempenho deles e das possibilidades reais? O Lula é a situação mais assim flagrante de avaliação, porque ele está liderando essas pesquisas e está em movimento. E também, por outro lado, existe um obstáculo jurídico à possível candidatura dele. Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro de primeira instância a 9 anos e meio de prisão, naturalmente perda dos direitos políticos. Lula já recorreu ao TRF4, que é o Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, e aguarda a análise desses recursos, né?
temos aí uma jurisprudência que, a partir da segunda instância, se confirmada a condenação, ela teria que ser cumprida. Mas eu acho que até lá o STF, o Supremo Tribunal Federal, está reexaminando essa questão de permitir que, uma vez a condenação, permita ainda recurso à terceira e à quarta instância, até o trânsito em julgado. Então, provavelmente, se Lula for condenado, for confirmada a condenação de Lula pelo Tribunal Regional Federal lá no Rio Grande do Sul, provavelmente ele vai recorrer à terceira instância, até a quarta instância, e manter-se candidato à base de recursos. Uhum. Bolsonaro é um personagem que surge... Ele aproveita essa onda de retrocessivo que o país essa... vive aí, moralista, conservadora, e o apelo da segurança é muito forte, é o que faz dele um candidato competitivo até o momento, né? Agora vai depender da trajetória dele nessa corrida presidencial, da mesma forma que eu vejo o Ciro Gomes também, correndo o risco de cometer falhas, né, como já percebemos em alguns casos aí, de mostrar que não tem essa capacidade de agregar e ser um candidato majoritário nacional num país continental como o nosso. Porque os dois morrem pela boca, é isso? Exatamente, não tem esse preparo ainda para lidar com essa disputa majoritária. Então, o próprio Bolsonaro, ele foi para os Estados Unidos, nós vimos que em vez de buscar agregar valores ao discurso, à campanha, às ideias, ao programa dele, ele foi para os Estados Unidos para ficar atirando, dando tiro e realmente assumiu perante o empresariado que ele não está preparado ainda para ser um presidente da República. Ciro Gomes também deu uma declaração polêmica. Exatamente, machista, em relação à ex-ministra Marina Silva, né? Então, quer dizer, a questão não é essa, se o Brasil precisa de um macho na presidência da República, né? Então é preciso rever como conduzir isso, porque o Ciro Gomes tem outras experiências anteriores que comprometeram a trajetória ascendente dele. Ele está como que repetindo falas anteriores de outra forma, né? Agora, nós falamos Alckmin. Alckmin, ele agora está sendo considerado, né, está caminhando para aparecer realmente como candidato do PSDB, o PSDB que tem uma máquina poderosa na mão, né? Ele está mineiramente costurando, deixando o concorrente mais direto dele ali, a criatura dele, né, o João Dória, prefeito de São Paulo, se expor cada vez mais, vai se também tropeçando na própria perna e a oportunidade do Alckmin mostrando que mineiramente ele vai costurando, deixando que as pessoas se expõem, ele vai construir um discurso mais discreto, provavelmente isso possa ter algum efeito perante o eleitorado, mas ainda acreditamos, que falamos daqui a pouco, sobre esse clima, esse ambiente passional que poderá influenciar na decisão. E Alckmin, nesse ponto aí, ele tem dificuldade de ter essa relação com o eleitorado. Então, você acha... O que você acha da possibilidade de uma repetição aí de polarização PT-PSDB que nós vimos há tantas eleições? Será que vai ser diferente? Eu acho possível de ser reeditada, de ser repetida, porque a exceção do surgimento de um nome, de um aventureiro, de um outsider, de uma pessoa fora do ambiente político, como aquele candidato que agrega e representa o antipolítico. Vai depender do momento em que a sucessão presidencial acontecer no ano que vem, essa campanha eleitoral, e esse debate prevalecer, esse discurso de antipolítico, ou realmente de alguém que precisa de gerenciar bem essa máquina pública. Né? Você vê alguém no horizonte com esse perfil desse outsider? Olha, eu acho que o Bolsonaro se encaixa nisso, talvez o Ciro Gomes busca também um extremo, né, esquerdo, outro extremo direito. Mas vai ser outsider também, está muito relacionado com a ideia de alguém novo, que venha dizendo para a população aquilo que ela quer ouvir, né? Não é? O discurso de um João Dória, por exemplo, do Alexandre Calil, aqui em Belo Horizonte. Mas é um discurso que talvez não tenha a mesma repercussão, o mesmo alcance, como já aconteceu na sucessão municipal de 2012. Como é que saiu... 2016, aliás. 2016. Como é que saiu como é que ficou o cenário se Lula não puder disputar? Pois bem, aí o Lula, ele será, talvez, com certeza, um importante ator político, assim como todos aqueles que têm presença política, como, por exemplo, a senadora Anastasia em Minas Gerais, não sendo candidato, será um importante ator político, um cabo eleitoral no campo político que ele atua, né? Então, acho que ele vai ter realmente condições de transferir, fazer esse trabalho de transferência de votos e apoiar um candidato do PT. Existem planos, o plano B, o plano C, o plano D, dos quais até mesmo o governador Fernando Pimentel de Minas Gerais é um dos nomes lembrados.
Temos o PT só não admite isso. Exatamente. Né? O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, está nessa lista, assim como o Fernando Pimentel e Jacques Wagner, que foi governador da Bahia. PSDB. O PSDB, ele, enfim, trabalhou pelo impeachment da Dilma, ele apoiou e participa do governo Temer, apesar de estar rachado sobre isso. Passou por todo esse escândalo, esse trauma envolvendo o senador Aécio Neves, que é o presidente agora licenciado do partido, mas é o presidente nacional do partido, a figura que disputou a eleição, né, para a presidência da República. Como é que sai o PSDB para as eleições de 2018? Não é à toa que o PSDB já busca se desvincular do governo Temer nesse sentido da base paulista, né, e dos tucanos mais jovens. O governador Geraldo Alckmin, ele está nesse campo aí, nessa faixa de distanciamento, de não vinculação direta, assim, ao contrário de Aécio Neves perante o governo Temer. Então ele busca se viabilizar, mas outros atores aliados desse campo político, como Rodrigo Maia e o ex-presidente do Banco Central e ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, buscam essa alternativa desse campo político, caso o PSDB não consiga prevalecer, ter essa hegemonia política durante as eleições, a sucessão presidencial. O DEM pode ser competitivo em algum momento nessa disputa presidencial se tiver candidatura própria? Acredito que sim, não por ser o DEM, mas por ser um membro integrante desse campo político que faça esse discurso, que faça essa representação. E o PT? O PT ele teve aí um momento muito ruim há algum tempo, um desgaste profundo, uma derrota em 2016 enorme, um desgaste imenso com a Lava Jato. Chegou a ter 8% de uma percepção positiva do eleitorado e, mais recentemente, uma pesquisa indicou em torno de 19%. O que você acha, como você acha que o partido vai se comportar nas eleições, que desempenho se pode esperar? Eu acho que o PT, assim como os outros partidos, também sofre desse desgaste da atuação, da prática política que até há pouco tempo se fazia no país. Eu acho que o lulismo é mais forte do que o petismo, do que o PT. Então a figura do Lula está acima desse desgaste do PT. O Lula, apesar de todas as denúncias contra ele, dos processos contra ele, ainda consegue, de acordo com as mesmas pesquisas, estar liderando esse processo pelo carisma dele e pelo discurso dele. E apesar de apanhar, ele se defende o tempo todo, ele mostra que tem condições ainda de ter uma sobrevida política, ao contrário de muitos dos seus adversários, rivais que perderam, como Aécio Neves, perdeu completamente essa capacidade de recuperação imediata. Lula, então, arrasta o PT com ele? Ele leva o PT e é uma faixa de 30% do eleitorado que pode levá-lo ao segundo turno. Minas Gerais, vamos falar de Minas Gerais, nós estamos falando genericamente, né, de eleições e numa perspectiva mais das eleições presidenciais. Vamos para Minas Gerais. O PSDB passou por tudo isso que mencionamos, especialmente por conta do caso Aécio Neves, que é a grande liderança, né? Até então a grande liderança aqui no estado do campo da oposição ao governador Fernando Pimentel. E agora? Fernando Pimentel é candidato à reeleição. O campo da oposição fala em alguns nomes, mas ainda não acena especificamente com um nome que vai representar esse campo. Você acredita, primeiro, que esses campos vão permanecer, né? Esses dois campos vão polarizar a disputa? Como é que fica o PMDB aí, que também tem uma divisão aqui no estado, né? E os nomes que podem surgir daqui para frente. Você vê como é que essa crise política afeta diretamente, uma consequência muito mais forte em Minas Gerais. O efeito da derrocada do senador Aécio Neves sobre o PSDB mineiro e essa crise do PMDB com o PT sobre Minas Gerais também tem uma influência muito importante, porque aqui o PT e o PMDB são aliados. Agora, nós temos aí, no atual cenário, Vivian, 3 nomes que poderiam ganhar essa eleição. Nós temos o próprio governador Fernando Pimentel, pelo fato de ser governador, ter o controle da máquina pública, está trabalhando para sua reeleição. Teremos o senador Antônio Anastasia pelo PSDB, que ainda é um nome que figura, está bem posicionado nas pesquisas,
e também o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PHS. São esses 3 nomes que poderiam ser mais competitivos na eleição do ano que vem. Desses 3 nomes, sabemos que 2 não pretendem disputar. O senador Antônio Anastasia tem dito N vezes que não é candidato, não é pré-candidato, não pretende disputar o governo de Minas mais, já foi governador uma vez. E o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, também, por suas próprias razões, assumiu neste ano a prefeitura de Belo Horizonte. Foi uma aventura a eleição dele em 2016. Não creio que ele volte a cometer novas aventuras agora que ele é prefeito da 3ª capital do país. Então, acho que ele tem esse compromisso, a responsabilidade de criar até um projeto político que não deixaria a prefeitura, não cometeria essa aventura de deixar a prefeitura para disputar o governo de Minas. Mas ambos, Anastasia, assim como Calil, serão atores políticos importantes na sucessão. Terão e exercerão essa influência como cabos eleitorais importantes na eleição do ano que vem. Então, não sendo candidato nenhum, nem Calil, nem Anastasia, a coisa fica muito facilitada até o momento para a reeleição do governador Fernando Pimentel. Agora, há outros nomes sendo considerados. Você fez uma lista aí dos que seriam viáveis, mas competitivos até o momento, né? A palavra foi essa, mas o campo da oposição trabalha, alguns partidos, algumas lideranças trabalham em torno do nome de Diniz Pinheiro, que foi deputado, presidente da Assembleia, e também o nome de Márcio Lacerda. Márcio Lacerda também tem andado pelo Estado, assim como Diniz Pinheiro. De Belo Horizonte, eles têm, né, pretensões, pode até não ser o governo do Estado, mas o primeiro discurso é esse, é o governo do Estado. Você acredita que o campo da oposição pode se aglutinar em torno de um ou de outro na falta de um Antônio Anastasia? Você veja bem, a insistência com o nome de Antônio Anastasia, porque esse grupo ainda o pressiona no sentido de demovê-lo da ideia de não disputar. Então, ainda não desistiram de Antônio Anastasia, que eles acreditam que é o único nome capaz de derrotar o PT em Minas Gerais, ainda pelo Rical e pelo bom posicionamento dele nas pesquisas. Então, ele não desistiu de Anastasia. Agora, nós temos nesse campo ainda Diniz Pinheiro, como você já disse, o ex-prefeito de Belo Horizonte, também o Márcio Lacerda, mas nenhum dos dois conseguiu, apesar dessa disposição, desse enfrentamento deles de viajar pelo interior de Minas Gerais e pregar uma proposta, não conseguiram nenhuma marca, não conseguiram ainda deixar nenhuma proposta que empolgasse o eleitorado. Então, eu acho que no momento eles não são desejados, eles não são o candidato dos sonhos desse eleitorado. E esse grupo político com certeza vai ter que reavaliar se esse ou aquele poderá representá-los. Até o momento não, por isso eles insistem na fórmula batida aí de Antônio Anastasia. Agora, Orion, e o governador, hein? Que desafios o governador tem pela frente para ser candidato à reeleição? São muitos desafios, né? Primeiro, explicar por que não fez aquilo que prometeu fazer e por que precisa de mais 4 anos para fazer aquilo que prometeu em 2014, né? A dificuldade econômica é um obstáculo muito forte em Minas e no país como um todo. Ele precisa, em 2018, mostrar que alguma coisa ele conseguiu recuperar, reorganizar a casa, enfim, acabar com esse parcelamento de salário dos servidores, manter os repasses aos municípios, do ICMS em dia e do Fundeb, enfim, cumprir a regra do jogo, pagar os fornecedores, retomar alguma obra no estado, os hospitais do interior, enfim, as estradas também do interior. Ele precisa mostrar serviço, mostrar que ele dá conta de fazer e criar esse clima, esse ambiente novo de que agora ele conseguiu organizar, enfim, passar essa impressão pelo menos de que conseguiu e vai conseguir fazer. E precisa de mais 4 anos. Se ele conseguir passar essa ideia, facilita a situação dele hoje. Mas como ele não tem, como disse até agora, um candidato, uma oposição que o ameace, ele está ainda surfando nessa onda e aguardando o momento certo de entrar em campo. Agora ele conta com a aliança do PMDB, exatamente, que é um partido dividido. Então, é outro desafio. Então, nós falamos do ponto de vista administrativo, tem um ponto de vista político aí, que é o PMDB. O PMDB hoje está aliado ao governo dele, tem suas 5 secretarias, tem a bancada na Assembleia que é fiel, tem dado sustentação ao governo dele integralmente. O presidente da Assembleia Legislativa, Adeuclévio Lopes, é o grande fiador dessa aliança,
Mas há uma disputa interna dentro do PMDB. O vice-governador Antônio Andrade já está rompido com o governador Fernando Pimentel, mas é o presidente estadual do PMDB. E tem dado suas canetadas por aí. E a revelia da executiva estadual, onde ele não tem maioria, ele tem tomado algumas decisões, como recentemente, por exemplo, houve essa intervenção na Fundação Regional Ulisses Guimarães, com apoio de Brasília. Enfim, poderá haver uma intervenção do Diretório Nacional no Diretório Estadual para evitar um realinhamento, uma aliança com o PT aqui, como está acontecendo lá em Brasília. Poderá Antônio Andrade vencer em uma convenção, ele defende candidatura própria hoje, com apoio e com aliança com os tucanos. E ele tem um nome, que é o deputado federal Rodrigo Pacheco, não falamos dele ainda, mas também é um player, é um candidato. É o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, né? Teve que uma projeção, essas denúncias do lá tema, na Câmara por mas conta é um disso. deputado bem articulado, professor de Direito Constitucional, quer dizer, é um advogado bem articulado, foi candidato tomou à gosto prefeitura. pela política, foi candidato a prefeito de Belo Horizonte, teve um desempenho muito pífio, enfim, mas está pavimentando a sua trajetória. E a promessa seria essa: se Antônio Andrade conseguir, presidente do PMDB, conseguir manter essa tese da candidatura própria, ele deverá ser o candidato até com apoio dos tucanos. Por outro lado, o Pimentel ficaria... Quais as chances reais disso acontecer? É muito difícil, imprevisível, porque... Quem tem mandato hoje, que é a bancada aqui, está com o governador. Né? Sim, mas é como falamos há pouco. Mas, ao mesmo tempo, a presidência do partido... Uma intervenção nacional é uma medida antipática, radical, e que contraria essa tradição do PMDB de respeitar as diferenças e as decisões estaduais, regionalista, a federação, né? do PMDB. Enfim, mas isso pode mudar. A situação da política está muito inédita, uma incógnita o tempo todo, né? Então, nesse caso aí, tem essa dificuldade. É bom pensar num plano B, se não for o PMDB, ou para onde que esse grupo aliado do Pimentel no PMDB iria se filiar. Eles têm até abril para resolver isso. Então a gente pode começar vários cenários aqui. Em abril a gente volta a falar que está tudo do mesmo jeito. Justamente. Quando abril será o momento, quando abril terá que tomar uma decisão sobre filiações partidárias e alianças partidárias, desincompatibilização, secretário deixa de ser secretário, ministro deixa de ser ministro, enfim, muda-se de partido, pensando já nesse projeto político que vem aí. E o governador tem um terceiro desafio, que é a questão jurídica. Ele também tem denúncias contra ele que podem virar processos no Superior Tribunal de Justiça. Foi uma polêmica que dominou o debate político todo o ano passado. E, enfim, até o momento, as denúncias da Procuradoria-Geral da República contra Fernando Pimentel estão no Superior Tribunal de Justiça, mas ainda o tribunal não iniciou o processo, não aceitou o processo, não avaliou o processo, se aceita a denúncia ou não, para virar processo. Aí sim o governador se tornaria réu, mais uma dificuldade para ele conduzir a sua recandidatura. Mas isso ainda é um processo que está paralelamente caminhando aí. Ok. Orion, nossa, tem muita coisa pela frente, não vamos aguardar. Vamos aguardar, porque abril temos que falar novamente sobre isso. Com certeza. Talvez até antes, hein? O deadline é exatamente isso aí, 31 de março, a gente pode voltar a conversar, prevendo o que abril tem de surpresa para nós. Orion, muitíssimo obrigada por vir. Um prazer. Eu conversei com o jornalista e comentarista político Orion Teixeira, que é da Rádio Band News e do portal BHZ. Nós falamos aqui a propósito da votação da segunda denúncia, a rejeição da denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara. Conversamos sobre a situação do governo Temer e sobre eleições em 2018, as perspectivas dos candidatos que estão colocados nesse momento, estão projetados para a disputa presidencial, e também aqui em Minas, qual que é o cenário que ele enxerga para os arranjos, para as negociações políticas e uma disputa pelo governo do Estado. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.